Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje vamos celebrar a restauração em Belo Horizonte do painel cerâmico abstrato de Mário Silésio, criado em 1959 e instalado na fachada do antigo prédio do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN, e que hoje abriga a Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. As nossas convidadas são a arquiteta urbanista Andréa Lana Mendes Novaes, analista do Ministério Público de Minas Gerais, e a professora e restauradora Alessandra Rosado, que coordenou o projeto executado pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da UFMG, o SECOR. Bom, agradeço muito a presença de vocês, sejam bem-vindas. Andréa, esse projeto foi contemplado pelo programa Minas para Sempre, do Ministério Público. Que programa que é esse? Então, Minas para Sempre foi uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com a parceria do SEMAIS, da plataforma Semente, de todos os proponentes que cadastram os projetos na plataforma. O objetivo é destinar recursos advindos de medidas compensatórias ambientais para a recuperação, promoção e valorização do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. E em todos os sentidos. Quando eu digo isso, em todas as regiões do Estado, em todas as tipologias, seja colonial, eclético, modernista, patrimônio material, patrimônio imaterial, integrado, como é o caso do painel de Mário Silésio, enfim, todo o acervo cultural do Estado de Minas Gerais. É um programa que envolve vários órgãos, né? Para dar certo também, né? Exatamente. Existem alguns requisitos para que o programa possa acontecer. Inicialmente, é necessário que o projeto, tanto o proponente quanto o projeto estejam cadastrados na plataforma Semente, que é o nosso banco de ideias. Sem a plataforma Semente, o programa não aconteceria. A plataforma ela faz uma triagem para verificar se o projeto é viável e, posteriormente, após a contemplação, ela faz toda a gestão e todo o acompanhamento. Bom, então, além do cadastro na plataforma Semente, é necessário que o bem cultural, seja ele material ou imaterial, ele seja formalmente reconhecido através dos mais diversos instrumentos de proteção, seja o tombamento, o inventário, o registro, ou até mesmo o reconhecimento formal do seu valor cultural. E a terceira necessidade é que o bem seja público ou de fruição pública. E, bom, completando todos esses requisitos, o recurso pode ser destinado para que o projeto seja realizado. Alessandra, o SECOR foi responsável pelo trabalho de restauração, né? E você coordenou todo esse projeto. O que mais te impressionou no estado em que o painel se encontrava antes desse trabalho? Bom, é interessante dizer que antes disso o painel ele ficou por aproximadamente 13 anos coberto por tapumes, cinzas. Então ficava aquela paisagem ali acinzentada no meio da avenida. E quando nós tiramos essa cobertura, o que mais nos impressionou foi a perda de cerâmicas em várias áreas do painel, concentradas principalmente na área central. As cerâmicas que estavam em risco, altíssimo risco de desprendimento, sujidades de diversas tipologias que impregnavam a superfície do painel, rachaduras, manchas e também intervenções anteriores feitas de maneira inadequada. Foram usadas várias técnicas, vários métodos. Como é que foi esse trabalho? Bom, para a intervenção, né, nós usamos aí uma pesquisa intensa sobre o painel com referente às técnicas e materiais presentes na obra e também em relação ao estado de conservação do painel, para que a gente pudesse trabalhar de uma forma mais segura e adequada para aquela tipologia de bem. Para os estudos ali referentes às técnicas e os materiais, nós fizemos ali um levantamento, por exemplo, das
tipologias das cerâmicas, observando a diferença que era da técnica do esmaltamento ali daquela cerâmica e que no cozimento dela, ela tem uns defeitos que a gente chama. E a diferença desses defeitos para os defeitos de degradação existentes ali. As análises científicas que nós realizamos ali, elas foram feitas com equipamentos de apoio, como, por exemplo, fotogrametria, fizemos fotografia com câmeras térmicas ali para avaliar o painel. Também realizamos estudos com o GPR para ver como é que estava a alvenaria daquele painel. E aí foi possível entender até o porquê de por que as cerâmicas estavam perdendo, a maioria delas no meio ali do painel. Porque é uma área de transição de temperatura, porque ali tem uma movimentação maior em função da trepidação. Então, esses estudos prévios foram fundamentais ali para o desenvolvimento da intervenção. E a intervenção propriamente dita, resumindo bastante, nós trabalhamos ali com nivelamento, consolidação de peças de cerâmicas, remoção de 72 cerâmicas que estavam em desprendimento, nivelamento, reintegração das cerâmicas e também, para isso, foi necessário realizar também réplicas de algumas cerâmicas faltantes. O André, qual que é a importância de conservar e restaurar obras artísticas? Então, esse painel, né, que a gente entregou agora totalmente restaurado, ele se situa numa edificação modernista, onde a obra de arte e a arquitetura sempre andam juntas. E esse edifício do Detran, situado ali na Avenida João Pinheiro, ele está inserido em um conjunto urbano tombado pelo município de Belo Horizonte, que é o conjunto urbano da Praça da Liberdade, Avenida João Pinheiro e adjacências. E a edificação, propriamente dita, também tem tombamento de fachada e volumetria. E da forma como o painel se encontrava, degradava não somente a imagem da edificação, mas também como a ambiência de todo o conjunto. E com a restauração, nós devolvemos o painel na sua completude, integrando de forma harmônica tanto o edifício quanto o conjunto urbano protegido. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. Hoje, no Ponto a Ponto, o assunto é a restauração do painel cerâmico abstrato do artista plástico Mário Silésio. Andréia, quem foi Mário Silésio? Mário Silésio é mineiro, de Pará de Minas. Curiosamente, ele começou a sua formação no direito, mas ele sempre teve um viés artístico. E ele ingressou na Escola de Belas Artes, atual Escola Guinhar. E lá ele foi aluno do próprio Alberto da Veiga Guinhar, Franz Weismann e vários outros professores e renomados artistas que atuaram na escola. E ele foi convidado para integrar, para compor a equipe que iria fazer o painel ali na fachada do prédio do Detran, né? Então, ele foi e ainda é um conhecido artista, muralista e, enfim, né, amante das artes plásticas. E é interessante a gente comentar que com a restauração do painel, além da gente ter a recuperação da completude de todo o prédio e do próprio painel, preserva-se ali a memória artística do próprio Mário Silésio. E nós tivemos a grata alegria de ter no dia da entrega a presença do filho dele, Gustavo Silésio, que estava muito emocionado, né, pelo fato da memória do pai estar sendo ali preservada com aquela restauração. Alessandra, depois de tanto tempo, né, convivendo tão de perto com a obra do Mário Silésio, quais conclusões você chegou sobre o legado dele? Bom, como já foi dito, né, anteriormente, o painel ele é sim um exemplo da simbiose que existe entre a arte e a arquitetura modernista em Belo Horizonte das décadas de 50 e 60.
Então, o Silésio, ele era, né, um artista que ele era um exímio desenhista e também colorista. E ele empregava essas cores ali com uma maestria impressionante nas obras. Me chamou muita atenção na restauração justamente a cor que foi resgatada, né? Os azuis do painel. Você pensar que é uma paleta de cores que é reduzida, que ali tem o quê? O preto, o branco, o amarelo, o vermelho e o azul. Mas a forma como ele emprega isso destaca, é impressionante, num painel de 13 metros de comprimento. Não parece simples, mas não é. E ele emprega isso também numa estética construtivista, né? E isso destaca bastante. Aquelas linhas, né, pretas e as tonalidades dessas cores ali, primárias é impressionante no painel. Qual foi o tempo de trabalho e quantas pessoas envolvidas? O tempo de trabalho foi 1 ano e meio e nós tivemos uma equipe composta por 26 pessoas. E dentre essas pessoas eram pesquisadores, conservadores, restauradores, alunos, bolsistas da Escola de Belas Artes, do curso de Conservação e Restauração e das Artes Visuais. E também nós tivemos a participação de colaboradores externos ao projeto. André, qual é o papel da restauração na preservação da memória coletiva, né? na construção da identidade coletiva de uma cidade? Então, eu digo que quando um bem cultural está degradado, ele passa uma ideia de abandono, de descaso, né? E acaba que as pessoas ficam inseguras de utilizar aquele espaço, né? Então, com a recuperação e a entrega de uma edificação totalmente restaurada, aquele espaço ele volta a ser fruído pela comunidade e torna-se então, com a presença de pessoas, e torna-se, portanto, um espaço seguro, né? E a gente costuma dizer que é um efeito cascata. Então, vou dar um exemplo simples aqui, né? Em um centro histórico, um proprietário resolveu restaurar a fachada da sua casa, pintar a fachada da sua casa. Aí o vizinho viu que a casa ficou interessante, então ele vai lá e restaura também, e pinta também, né? Então, a gente tendo um ambiente recuperado e com pessoas utilizando, é tudo que a gente deseja para o patrimônio cultural, que ele seja fruído e, ao mesmo tempo, de uma certa forma, como ele tem fruição, ele é conservado. Alessandra, que tipo de legado esse projeto deixa para as futuras gerações de restauradores? Bom, é um projeto em que todas as etapas que nós realizamos ali, elas foram registradas em relatórios, em artigos, também no próprio catálogo, né, do projeto. E é um legado que mostra também a importância do trabalho em equipe, das pesquisas interdisciplinares e das colaborações que nós tivemos, que resultaram, né, positivamente no trabalho ali final que realizamos. Então, todo esse trabalho ele está disponível para pesquisa de novos trabalhos que poderão vir com projetos de restauração de painéis de cerâmicos dessa natureza. Qual foi o maior desafio do trabalho? Foram muitos, né? Eu posso citar aqui 2 desafios aqui para a gente. Um deles foi a reintegração das cerâmicas, que a gente fala que é pintar ali as áreas que têm perdas. Então, isso foi muito complexo porque é uma superfície que tem um brilho por causa do esmalte da cerâmica. Então, isso foi um grande desafio para a gente. Outro grande desafio também foi a realização de alguns ajustes milimétricos em cerâmicas que foram reassentadas na área central do painel. Todos esses desafios aí, eles foram precedidos de estudos prévios, a gente realizava simulados, né, para depois empregar essas técnicas no painel. André, agora que o painel foi restaurado, é importante que se tenha uma atenção para a sua conservação, né? Sim, é fundamental. A conservação e a manutenção, elas possibilitam que a restauração ela tenha uma vida útil maior, né? A equipe do SECOR
vai passar as orientações, não sei se já passaram as orientações de como realizar a limpeza, quais tipos de materiais que devem ser usados, não podem ser utilizados materiais abrasivos. Então, com a entrega, inicia-se todo um processo de conservação e preservação do painel. E a gente costuma dizer também que para um bem cultural ele se prolongar no tempo, é necessário que a edificação onde ele está abrigado, ou a própria edificação, que é o patrimônio cultural, ela tenha um uso. Porque somente com o uso são adotadas as medidas rotineiras de limpeza, de conservação, para que ele se perpetue no tempo. Mas há uma fiscalização? Então, deveríamos ter, né? Ali a gente tem um tombamento municipal de fachada e volumetria individual do prédio. E a gente vê uma falha nessa fiscalização, porque se o problema ele é encontrado no seu início e são realizadas as ações logo ali no inicinho, o custo é muito menor do que se passa o tempo, os danos vão aumentando e o processo de restauração ele passa a ser muito mais trabalhoso e, consequentemente, oneroso. Você concorda, né, Alessandra? É bastante complexa essa área, porque a gente pensa ali, nós temos os órgãos de proteção do patrimônio, só que um número muito pequeno de funcionários para a realização desse tipo de trabalho, né, assim. Então, a gente fica em duas linhas complexas, a necessidade né, de se fazer, verificar, né, como que estão esse patrimônio, mas um número muito pequeno de funcionários para poder realizar isso. Então, essa equação aí é complicada. É difícil, que não fecha, mas a gente tem, né, assim, faz assim, esforços para que isso, né, possa algum dia ser contemplado da forma correta, né, mais adequada. A gente faz agora o nosso segundo intervalo, voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. Hoje, a conversa gira em torno da restauração do painel cerâmico de Mário Silésio, instalado na fachada do antigo prédio do Detran, em Belo Horizonte. Andréia, Minas tem um vasto patrimônio cultural em obras arqueológicas e contemporâneas. Quais são as ameaças mais constantes a esses patrimônios? Bom, as ameaças são muitas. E as principais delas vêm de nós mesmos, seres humanos, né? Para citar algumas, a gente pode exemplificar com a especulação imobiliária, que muitas vezes promove a demolição de edificações históricas para ser substituídas por outras edificações. Um turismo sem controle, que além de sobrecarregar a estrutura de um determinado local, também pode expulsar a população tradicional de um núcleo histórico que ele residia. Também podemos citar as atividades econômicas que visam o maior lucro possível, que muitas vezes destroem cavidades subterrâneas, patrimônio arqueológico. Temos também a falta de respeito de muitas pessoas, a falta de cuidado, não somente do proprietário, mas também do poder público, exatamente pelo fato de não realizar as ações de fiscalização da forma como deveria, né? Temos também furtos, principalmente do nosso patrimônio riquíssimo, patrimônio sacro do estado de Minas Gerais. E mais recentemente, embora sejamos um país privilegiado por não ter terremoto, guerras, infelizmente a gente está sujeito às mudanças climáticas. Então é mais um fator que a gente tem que se prevenir para evitar a ocorrência de danos, como a gente viu recentemente no núcleo histórico lá de Porto Alegre. Vimos também em Ouro Preto o escorregamento de um morro que acabou destruindo o solar Baeta Neves, né? Então nós temos que começar a pensar em medidas preventivas para evitar que esses danos aconteçam. Porque o patrimônio cultural, ele é valioso exatamente pelo fato de ele ser irrepetível.
Ou seja, não tem como a gente substituí-lo. A educação patrimonial aí é importantíssimo. Você acha, Alessandra, que hoje, apesar de todas as ações do homem, né, contra, né, existe uma maior conscientização da sociedade com informações mais acessíveis e valorização dessa educação ou não? A gente precisa avançar muito e muito ainda. Eu acredito que sim, que nós melhoramos bastante aí nesse quesito, que há uma maior conscientização sim da população em respeito ao patrimônio cultural, que é uma identidade, né, nossa, identidade nossa. Mas é claro que nós precisamos continuar trabalhando e muito para que haja um avanço, sim, e que essa consciência seja mais ampliada e de uma forma democrática e com respeito às diversidades culturais e sociais. Pensando aí no caso da conservação-restauração, da profissão conservador-restaurador, nós temos no país, na atualidade, 4 cursos que é de formação de conservação e restauração. E em graduação em conservação e restauração. Só que essa profissão ela não é reconhecida. Então, qualquer leigo pode ir lá e realizar um trabalho ali de intervenção no bem, causando danos, muitas vezes irreversíveis. André, o Ministério Público tem ações para trazer essa educação? A educação patrimonial propriamente dita, a gente até incentiva para que ela seja realizada. Mas o Ministério Público, a nossa atuação, durante 21 anos da existência da coordenadoria, tem sido bastante diversificada. Por exemplo, Minas Gerais, vou dar o exemplo primeiro do nosso estado para depois passar para a nossa atuação. Minas Gerais é um estado muito grande, muito diverso, e nós temos como diferencial o programa ICMS Patrimônio Cultural, que foi implantado há mais ou menos 3 décadas. Com isso, incentivou com que o Estado realizasse diversos tombamentos, inventários, a proteção do seu acervo cultural e, principalmente, no programa são pontuadas ações de educação patrimonial. Então, isso incentiva para que os municípios realizem essas ações de educação patrimonial e o Ministério Público está ali para cobrar e exigir que essas ações elas sejam realizadas. Pois é, o Ministério Público de Minas Gerais é referência nacional na preservação de bens culturais, não é? Quais são os maiores desafios desses 21 anos da coordenadoria? Então, como eu disse anteriormente, né, Minas Gerais tem esse programa do ICMS Patrimônio Cultural. Com isso, a gente tem 80% dos municípios com conselhos de patrimônio cultural ativos. Isso é muito bom, porque o município que está ali na frente, que está controlando o seu patrimônio e o seu acervo cultural como um todo. O Ministério Público, seguindo esse pioneirismo de Minas Gerais, do programa Minas para Sempre, criou há um pouquinho mais de 20 anos a Coordenadoria de Patrimônio Cultural, da qual eu faço parte com muito orgulho, com o objetivo de uniformizar a atuação dos promotores em todas as suas comarcas. E todos os promotores, em todas as comarcas do estado, têm atribuição de patrimônio cultural. Mas nós viemos aqui com todo o respaldo técnico e jurídico especializado na matéria. E juntamente com os promotores de justiça, a gente tem seguido esse desafio de preservar o nosso patrimônio, não somente com ações de exigir o cumprimento da lei, cobrar do poder público, cobrar dos proprietários, mas também de forma colaborativa. Um dos exemplos é o próprio programa Minas para Sempre, onde o Ministério Público destina recursos para a recuperação do patrimônio cultural. Vou citar um outro exemplo, que também é um projeto nosso, que é o Sondar. É uma plataforma colaborativa também, que busca resgatar o patrimônio sacro, documental e também arqueológico que está fora dos seus locais de origem, de volta para casa. Então, a gente também tem contribuído, né, não somente cobrando, mas também colaborando com a preservação e a recuperação do nosso patrimônio. E os desafios são diários, né? Minas Gerais, além de todo o patrimônio municipal, estadual e federal, ainda possui patrimônios culturais reconhecidos pela Unesco. O Centro Histórico de Ouro Preto, a cidade de Diamantina, o Santuário de Congonhas.
o modo de fazer artesanal do queijo, as cavernas do Peruaçu. Trabalho não falta. Trabalho não falta. E a equipe também é reduzida, mas a gente tem se desdobrado para dar conta e a gente gosta do que a gente faz, isso é o mais importante. Que bom. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho de restauração e agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau.